Você vai encontrar muita gente dentro da igreja que, embora ela satisfaça todos os critérios que são exigidos, como frequência aos domingos, frequência às reuniões durante a semana, entrega do dízimo, roupa toda em conformidade, vocabulário todo dentro, né, do repertório do gueto, né? Ou seja, a pessoa está ali com toda a aparência e o repertório comportamental de superfície alinhado com aquilo que é esperado, mas com aquilo que precisaria ser realmente tratado, está intocável do lado de dentro. Por quê? Porque aquilo não transparece no crivo do que pode ser observado pela leitura dos observadores externos. Aquela pessoa, ela faz gestão de medos ali do lado de dentro, que ninguém vê. Para todos os efeitos, nós temos uma irmã, um irmão cheio do poder de Deus, porque ele está de terno e vestidinho aqui dentro da igreja, ninguém mais vai dar uma glória. Sabe, o sujeito tem do lado de dentro um ódio, um rancor, uma vontade de fazer uma tatuagem. Não, aí isso já está na esteira, porque isso aparece. Isso aparece. Não, mas não faz. Mas se o cara fizer, isso aparece. O pior é coisa que não aparece. Por exemplo, as pessoas que conseguem desenvolver uma dualidade de vida, onde no meio ele é uma coisa e destacado ele é outra. Esses, então, às vezes só a esposa ou o marido ou filhos vão saber quem é a criatura. Vão saber quem é a criatura. Quem está ali muito próximo, convivendo ali com o intestino do sujeito. Agora, distanciou já uns 5 palmos. Para todos os efeitos, a paz do Senhor, varão. Paz do Senhor, varão. É assim mesmo, né? Você convive Deus te abençoe. Da igreja, Isso. você conhece a pessoa de um jeito. Quando você passa a conviver com ela fora, Você não conhece, você sabe. você pensa que sabe, que conhece. Quando você convive do lado de fora, você viveu, eu estou vivendo essa realidade hoje, a situação que eu vivo lá, dos meus amantíssimos senhorios. Eu ouvi uma coisa essa semana que me deixou assim, chocado com eles. Eles são crentes, sabe? Eles são pastores, é um casal de pastores. Eu conheço há mais de 10 anos. Que crente. Já passou desse nível. Eu conheci ele há uns 15 anos. E contaram para mim, bateram na minha porta para falar uma situação que eu fiquei assim. Eu falei, cara, vocês vão fazer isso mesmo? Como eu já falei, você sabe, eu moro dentro de uma comunidade, ali na Barreira do Vasco. E eu moro no prédio deles. O prédio é deles. E aí tem outros moradores. E uma moradora está passando uma dificuldade muito grande, o marido está em vez de separar e coisa e tal. E aí acontece coisas da vida de você atrasar um aluguel por conta de uma dificuldade. Então parece que a relação deles também com o dinheiro é outra coisa assim, estratosférica. Falando em dinheiro, os caras é crente. Aí vem bater na minha porta, olha, fulano está falando besteira aí. Então, se chegar ao teu conhecimento, não é nada disso, não. Bateu na minha porta para isso, sabendo que eu detesto esse tipo de coisa. Mas eu falei, bom, deixa o diabo vir falar comigo, que depois eu vou. Olha, se eles lá não querem falar uma coisa com você, não é nada disso, a gente já está tomando nossa providência, e se conforme for, a gente fala com o chefe da boca aí. Para ele dar um jeito. Eu falei, vocês não vão fazer isso. Não, eu não posso ficar com prejuízo. Olha o que vocês representam. Vocês são um casal de pastores. Vocês têm que apacentar, apaziguar, trazer conforto, paz. Você vai chamar o cara da boca de fumo para levar uma questão de aluguel. Mas se o que aconteceu comigo aqui? Vocês me conhecem há tanto tempo. Vão fazer a mesma coisa comigo? Então não, a gente vai. Mas eles também vão saber quem são vocês.
Eles podem ter certeza disso. Eu parto daqui para melhor, vocês eu não sei muito bom. Mas eles vão saber quem são vocês. Porque isso não se faz. Não faz isso não. Resolve de outra maneira. Dá um tempo para a pessoa. Ou seja, a pessoa está se separando, cara. Mas bater na tua porta com uma pessoa de nenhuma maneira. Não, vai fazer esse tipo de. E eu detesto isso. Então eles pensavam que eu fosse abrir a porta de casa para entrar, eles entrassem, sentar e tomar um café. Eu fiquei na porta parado, botei a mão assim, e fiquei ouvindo. Aí vocês não vão fazer um negócio desse não. Não, que eu não posso com prejuízo, não sei o quê. E é nessa que você vê, inclusive essa é bem parecida com o vídeo que eu estava comentando aí do Silas Malafaia, sobre ele. A gente ora, mas nesse tiroteio agora que a gente fica uma pessoa preferida, foi segurança dele. Não, total, porque essas pessoas, elas, você vê, aí elas disseram na notícia que foi um policial paisano que apareceu de repente. Não, ele notícia que disse. Não, são seguranças dele, e é dito por ele mesmo. Ele mesmo relatou, dizendo, e disse: se vier, vai morrer. Se vier, vai morrer. Diz o salmista que se o Senhor não tomar conta, em vão vigia a sentinela. Mas ele tem uma confiança total de que os camaradas que acompanham ele são preparados. Vocês percebem, e isso que o Guto trouxe aqui complementa muito, o modo da onde se debruça a confiança dessas pessoas. Essas pessoas não confiam em Deus. Elas confiam no sujeito da boca, nos policiais à paisana bem preparados que eles pagam ali. É em quem eles confiam. Só que lá na igreja, isso, Salmos 20. Só que lá na igreja, eles estão dizendo: ora, irmãos, aleluia, tem que confiar em Deus. Quando o sujeito vem contando um problema, eles ora para o Senhor, sabe? Aí para os outros eles oram para o Senhor, mas na hora que o bicho pega para cima deles, é porque tem muita gente que não tem disponível nem policial à paisana e nem o sujeito da boca, né? Total, porque a confiança deles vem desses parâmetros, né? Que está na mesma natureza do que nós estamos falando aqui. Para o justo também tem. Como é que você coloca em risco a vida de uma pessoa? Não, está tudo errado. Você não, tem umas coisas, uma questão certa. Tem que dizer. Mas não para pensar que você pode mudar a hora. Não fica. Eles não se enxergam nessas questões porque eles vivem anestesiados de que porque eles cumprem o protocolo do que é exigido pelas normas do grupo, então eles estão para além do bem e do mal. Porque, repara nela, eles frequentam a igreja, eles vão todo domingo, eles dão o dízimo. Então, porque eles fazem esse tipo de coisas, então para todos os efeitos eles já estão dentro. Então eles não param para rever. Pelo contrário, eles criam até uma dicotomia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se essa menina fosse da igreja, pode ser. É o que eu te falo, o cuidar deles, entre aspas, é saber da sua vida e um determinado momento que eles acharam que estão se sentindo prejudicados, jogar aquilo contra você. É isso aí. Sabe, isso que é bem típico. Que é bem típico do que a religião faz. É uma covardia para mim tremenda. E eu ainda fiquei sabendo que estão falando, foram falar para minha ex-mulher que eu saio muito. Eu falei, saio mesmo, pô. Eu sou solteiro, pô. Ah, você traz gente para cá? Traga pessoa aqui. Falsa bolinha. Um cafofo do Osama mesmo. E aí, qual o problema? Eu não estou pagando aluguel? Não entendi. Eles que te cobram, né? Eles ficam querendo te cobrar. Sabe? Aí falaram para ela que eu saio muito. Ela falou, ele é Ela tem o direito de cobrar também? Não, ela falou para mim. Ele é solteiro, ele faz o que ele quiser da vida. Eu falei, eu trago pessoas aqui. O que você faz de comportamentário? Eu trago para ainda mais quando vai degustar gente.
Desculpa até falar isso, é porque eu não entendo que amor ao próximo é esse, que amor de Deus que eles têm, que quer ver o outro rastejando, sabe? Pedindo, implorando. Eu não consigo entender isso. A grande verdade nessa situação toda é que a gente vai precisar entender que em Cristo Jesus nos é dado uma liberdade para que a gente experimente a realidade a partir da própria realidade. A partir da própria realidade. Quando o caminho ele se torna estreito, ele se torna estreito porque ele vai singularizar o seu caminho. Ele vai singularizar o seu caminho. Aqui, por exemplo, no nosso grupo, você vê, né, o Guto, tanto quanto os amigos aqui, eles vão ter a liberdade de trazer falas que, por exemplo, se o Guto mencionasse isso dentro de uma igreja formal, isso iria chocar todo mundo, iria escandalizar todo mundo. Por quê? Porque o que norteia os comportamentos é o olhar e a posição das pessoas. E a moral, né? Que é o que faz a moral. A moral, ela é constituída pelo olhar e pela concepção das pessoas. Agora, por que aqui não há uma intervenção? Porque, como diz Paulo, nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. A verdade, ela fala por si. O que o Guto traz, ele não traz ensinando para ninguém que é assim que se faz. Ele traz relatando como é a experiência e a vivência dele. Mas a experiência e a vivência do Guto trarão sobre o Guto a repercussão e o retorno sobre o Guto. E assim é com cada um. E a gente trabalha aqui para modular e acompanhar, esperando não formar uma moral que crie aqui dentro do grupo comportamentos onde pessoas aqui dentro sejam uma coisa e lá fora se tornem outras. Aqui a gente cria um ambiente onde cada um possa ser cada um, sem que, obviamente, nada seja criado como um modelo, sendo essa coisa desvirtuada do espírito do Evangelho. Agora, cada um vai precisar experimentar a sua própria realidade. A sua própria realidade. E vai ser a sua realidade de vida que vai comunicar a você se você está num caminho de vida ou se você está num caminho de morte. Uma coisa que isso aproveita bastante, que, por exemplo, aqui, às vezes a gente até te interrompe, dá uma opinião, lá o cara fala o que ele quiser, você tem que ficar calado ouvindo e não tem como falar nada. Até porque também, nesse... Pode estar falando uma aberração lá, e para todo mundo ali aceitar. Você vai falar algo que vai confrontar. Porque o pastor que é uma verdade e o cara vai trazer vergonha, escândalo. Esse espaço, ele definitivamente ele não é dado, até porque você fere a liturgia mas sabe, da proposta. O cara chama para salvação. E eu fui expulso da presbiteriana, não podia mais entrar. ele foi expulso. Mas eu também. Filipe, você falou uma coisa que assim, me chamou muita atenção sobre ele falar acessar a melhor versão. Isso. E eu acho que é isso que é assustador quando a gente está no momento de fraqueza de fé ou não tem fé. E é isso que, cara, muitas vezes para mim, e aí é uma experiência particular, a religião e
A religião e a aceitação coletiva como um todo, eles serviram como muleta ou como desculpa para eu não enxergar o caminho que Deus tinha para mim, que é o caminho de me tornar a minha melhor versão. Porque é assustador quando Cristo mostra que você tem um caminho teu. Você não vai copiar do teu irmão. Você vai pedir, Deus vai levantar pessoas para te ajudar, você vai ter ali gente que quer ter o auxílio espiritual, mas o caminho é teu, e quando você vê sozinho naquele caminho, você fica assustado. Caramba, quem está aqui para validar isso que Deus está falando comigo? Sabe, eu na minha terapia essa semana, eu citei até um negócio de um desenho animado que teve aí do Arquém, que a personagem ela sai entre o extremo do não querer viver, não está nem aí para nada, aí depois ela vai para uma depressão em que a vida dela também não tinha propósito, aí no meio, no final, ela entende quem ela tinha que ser, e não tinha a ver com a visão que os outros tinham dela. Isso pra gente é assustador, porque se a gente não tiver comparação aí com a vida é assustador, porque não tem plateia para falar assim, pô, é isso aí, não. Isso aí mesmo, cara, vai lá, tá aí, Felipe, essa é uma outra cognição. É porque acabou não dando tempo, porque também um dos malefícios da gente trazer várias reflexões é a dificuldade de você seguir um guiando. Mas deixa eu aproveitar o que o Felipe trouxe aqui, porque o ponto nodal da coisa é isso. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, que era o capítulo que eu iria ler, no último versículo, era o ponto que eu queria chegar. Essa é a mente de Cristo. Essa é a mente de Cristo. A mente de Cristo. Você vê como é que Cristo ele anda o caminho dele todo. Ele vira para as pessoas e quem de vós me convence de pecado? Quem de vós me convence de pecado? E ele diz, eu não preciso de testemunho humano, porque o Pai valida as coisas que eu faço. Aí você para imaginar as pessoas ali ao redor de Jesus, o Pai. Aí você, meu irmão, quem valida esses caras? Né? Eu não preciso de testemunho. João, lá em João, capítulo 5, ele fala sobre João Batista. João testemunhou sobre mim, mas eu não preciso de testemunho humano, porque o Pai valida as coisas. É uma mentalidade que carrega uma lógica diferente. Nesse capítulo, e aí no que eu iria ler, eu agora vou só trazer parte, Paulo diz que essa é uma sabedoria que estava oculta desde antes da fundação do mundo, mas que foi revelada pelo Cristo. Pelo Cristo. Porque isso que nós estamos conversando aqui perfaz uma lógica e uma cognição de se pensar e pensar o mundo absolutamente inédita, diferenciada. Porque na maneira como nós fomos nascidos e criados, na maneira como funciona a cultura, na maneira como funciona a mentalidade coletiva e o modo como isso dialoga com uma série de características e propensões da nossa natureza humana, nós tendemos a formar propriedade nas coisas que a gente fala e nos caminhos e nas decisões que a gente toma, com os outros dizendo, é isso aí. E a gente tende a parar um determinado caminho, entendendo ele como sendo um caminho de morte, a partir do momento que os outros dizem, você está fazendo errado, não é por aí. Agora, quem age? Jesus, por exemplo, todos os discípulos dele pensavam que era para ele ser rei, e ele foi para a cruz, numa total contradição de interpretativa e de pensamento.
Pedro teve que ser repreendido, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens, porque a mentalidade dele era... Os gregos foram buscar Jesus lá em Jerusalém, mestre, sai daí, vai dar rolo, vamos sair daí. E Jesus não. Por que essa proposição na contramão da concepção de quem estava olhando Jesus, e Jesus tendo o entendimento que era a cruz o melhor caminho, o caminho dele, a realização dele, não era para mais ninguém. Pedro tentou se meter, Pedro, segura, todo mundo saiu correndo. Por que Jesus não ficou magoado e ressentido com o fato dos discípulos terem corrido na hora mais nevrálgica, deixando ele sozinho lá? Porque Jesus sabia que era um caminho dele, não era de mais ninguém. Esse é uma cognição, mas é que a gente fica preso no caminho. Então quer dizer que eu tenho que ser crucificado? Não! Entenda o espírito da coisa. Jesus inaugurou uma cognição que perfaz o poder, que leva a gente a observar frutos. Pô, isso daqui faz sentido para mim, isso daqui não me prejudica, eu olhando para o lado de Deus, pelo contrário, isso daqui até me equilibra. Por exemplo, vocês já ouviram Enya? Enya traz umas músicas belas. Há quem diga que porque ela não é evangélica e não canta para o Senhor, que a música é do mundo. E aí eu pego o efeito que aquilo me provoca, o enlevo que aquilo me estimula, a conexão até espiritual que aquilo dali promove dentro de mim, eu jogo isso tudo no cesto do lixo, por causa da concepção de uma meia dúzia que acha que porque ela não está cantando para o Senhor, então ela canta para o mundo. Vocês percebem como que a gente trabalha a nossa cognição nesse sentido o tempo todo? Agora, isso não é só com relação à questão religiosa, isso é com relação à maternidade, isso é com relação à paternidade, isso é com relação a casamento. A gente estava até aqui brincando, né, sobre a questão, né, o Edilon brinca, do ter filhos. Essa é uma pressão social que a gente vive, né? Eu coloco isso na ordem da brincadeira, mas há uma singularidade entre Felipe e Michele, sabe? Há uma singularidade. Mas percebam que a gente vai estar sempre vivendo no nosso entorno com pressões. Você vai fazer 15 anos, vão vir pressões em cima disso. Você vai fazer 20 anos, vão vir pressões em cima disso. Você vai fazer 30 anos, vão vir pressões em cima disso. Você vai fazer 40, vai vir pressões. Vai fazer 50, vai vir pressões. Vão ter pressões sobre você, do coletivo, e movidas por personagens, inclusive da sua família, queridos. Se você está dentro da igreja, então nem se fala, entendeu? São pressões que vão estar sempre querendo colocar você dentro de um determinado escopo, concluindo com isso que aquele escopo é o caminho de maior felicidade para você. Mas isso é uma proposta que vem de fora e não singulariza o seu caminho. Paulo, nesse capítulo 2, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com orientação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder,
para que a vossa fé se apoiasse não em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Mas a grande verdade é, quem tem olhos para ver? Você consegue ver o poder de Deus manifesto a parte da concepção das pessoas sobre a sua vida, se ela está certa ou está errada? Você consegue ver o poder de Deus produzindo paz na sua vida, independente da concepção das pessoas? Você consegue perceber o poder de Deus produzindo desconforto e perturbação no seu juízo, independente da opinião das pessoas dizendo que você está certa e no caminho certo? Você consegue visualizar? Esse é o poder de Deus, essa é a mente de Cristo, que precisa crescer na gente, que precisa crescer na gente. Você sabe, nesse mundo aqui, existem pessoas que nasceram com certas características que favorecem duas coisas: ou a depressão, ou um maior aprofundamento do entendimento do Evangelho. Que são aquelas características que, para o coletivo, elas interferem, são polêmicas, sabe? São características. Às vezes, um divórcio. Às vezes, uma característica física. Às vezes, uma característica social, circunstancial. São dadas vivências e características que te levam a causar interferência na idealização coletiva sobre a sua trajetória. E aí, o que você faz? Alguns deprimem, mas outros, com a mente de Cristo, podem falar como Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12. Por isso me gloriarei nas minhas tribulações, porque é quando eu sou fraco que então eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa justamente naquilo em que diante dos homens eu supostamente estou em prejuízo. Supostamente estou em prejuízo. E hoje, posso pedir a nossa diaconia para... Caiu um pouco, né? Já daqui a pouco era pastora. ou acumulando função, né? Pastora. Essa vai na Alcione e Freire Machado. A nossa diaconia para preparar. Machado é o talão de força. Foi o longo que bom foi aqui o relógio. A nossa diaconia para a nossa ceia que a gente vai fazer. Eu quero aproveitar aqui e agradecer quem esteve presente. Eu vou fechar aqui a nossa transmissão ao vivo, para a gente poder ter esse momento aqui. Gente boa, muito obrigado por todos vocês que estiveram aqui presentes. Se entenderem por bem, curtam, compartilhem. Isso ajuda a espalhar a mensagem. Um beijão para vocês e um ótimo domingo. Valeu, gente boa.